O golo é o primeiro objetivo no futebol. A equipa que fizer mais ao longo de 90 minutos vence a partida. Fernando Gomes era dos mais habilitados a cumprir a função de os concretizar. Maioritariamente com o pé direito e com a cabeça, o Bibota disse que surpreendia os adversários quando utilizava o esquerdo, mas não surpreendeu a massa associativa portista que se habituou, época após época, a vê-lo a celebrar. Talvez por isso o Gomes seja sinónimo de golos, e de golo em golo se conta o percurso de um avançado que tudo deu ao Futebol Clube do Porto e que hoje se mantém como o melhor marcador da história azul e branca. Foram 355 em 452 jogos, com o primeiro a ser conseguido frente à CUF no jogo de estreia pela equipa principal, tal como marcou o ponto no primeiro jogo internacional com a camisola do Futebol Clube do Porto, frente ao Wolverhampton no Estádio das Antas. Com os golos de Gomes, o Futebol Clube do Porto quebrou jejuns e chegou aos títulos, com o avançado marcar em todos os jogos que confirmaram os 5 campeonatos conquistados pelo Bibota. Quer seja em 78, 79, 85, 86 e 88, o eterno goleador foi importantíssimo nas vitórias portistas, contribuindo diretamente para a revolução do futebol português sob o comando de José Maria Pedroto e a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa. Nesses encontros, o Bibota indica o remate frente ao Covilhã em 1986 como o melhor de toda a carreira, numa partida em que os Dragões venceram por 4-2 e até estiveram a perder antes de confirmarem a reviravolta. Nessas caminhadas foi decisivo em várias partidas, como quando marcou o único golo da vitória do Futebol Clube do Porto na Luz, em 1985, com 30 mil adeptos azuis e brancos nas bancadas, naquele que foi apenas um dos 12 remates certeiros conseguidos frente ao Benfica. A equipa que mais sofreu da eficácia de Gomes foi o Braga, com um total de 27 remates certeiros. Também nas taças nacionais o avançado foi essencial nas vitórias nas finais, ao ter marcado em 2 supertaças das 3 que conquistou, bem como em 2 decisões da Taça de Portugal das 3 que venceu. Gomes tem a particularidade de ter marcado o único golo do triunfo frente ao Braga na final da Taça de Portugal de 1977, o primeiro troféu conquistado pelo clube desde 1968. Fora de Portugal, Fernando Gomes não deixou de ser decisivo e, apesar de ter falhado a final da Taça dos Campeões Europeus em 1987, foi essencial no percurso portista, ao ser o melhor marcador dos Dragões na prova, com 5 golos. 4 deles foram conseguidos frente ao Rabat Ajax, com o mais importante a acontecer em Kiev frente ao Dinamo, o segundo de 2 golos portistas que garantiram a passagem à final. No Nevão de Tóquio também fez o primeiro golo azul e branco que levou os portistas à conquista da Taça Intercontinental, confirmada no prolongamento com um chapéu de Madjer. Gomes venceu também a Supertaça Europeia, conquistada meses depois nas Antas, e foi nas mãos do capitão que os adeptos puderam ver a taça mais perto. Um registro que muitos acreditam ser impossível de igualar, Gomes está no topo dos goleadores portistas. Com o avançado se fez história, em que se conquistou Portugal, a Europa e o mundo.